Meus irmãos, que a paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu sou Juciones Miguel e esse é mais um episódio do nosso ADCast PRV, podcast desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Projeto Restaurando Vidas, Congregação de Uber. Nosso pastor local, pastor Leomir Rodrigues. Nosso pastor presidente, pastor José Suimar. Meus irmãos, é um grande prazer estar alcançando a sua casa e a sua família através desse podcast. E como os irmãos sabem, nós temos o prazer de sempre termos aqui conosco convidados mais do que especial, né? E hoje, como de sempre nós temos um convidado que é para lá de especial, né? Com a sua agenda superlotada e nos deu a honra e o prazer de tê-lo aqui conosco. O nosso convidado, ele é bacharel em teologia com formação em hebraico e grego pela FTB, tem especialização na área da escatologia bíblica e do Antigo Testamento. Ele também atua como apologeta e faz palestras sobre seitas e heresias. Está aqui na minha frente nada menos e nada mais do que pastor Juliano Fraga. Pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Que prazer recebê-lo. Prazer é meu poder participar do podcast nessa mesa e contribuir para os ouvintes deste podcast. Que Deus nos dê aí graça e um tempo de crescimento. Maravilha, pastor. Estamos muito felizes, muito gratos a Deus pela vida do senhor. Como eu já disse, a agenda superlotada e nos reservou um momento como esse tão especial para termos esse bate-papo aqui, né? Falarmos um pouco da obra de Deus, né? Isso é muito bom. Gratidão, viu? Deus abençoe a vida do senhor. Obrigado. Iniciando nossa conversa, o nosso bate-papo aqui com o pastor Juliano Fraga. Pastor Juliano, a primeira questão que nós gostaríamos de falar nessa nossa conversa é exatamente essa questão da chamada de Deus na vida de um homem de Deus. Como que se deu esse mistério de Deus na sua vida, essa chamada ministerial? Desde o começo, como que aconteceu isso? Deus usou profeta para falar com o senhor, usou aquela irmãzinha do ciclo de oração. Como que foi esse processo dessa chamada, desse reconhecimento da chamada de Deus sobre a sua vida? O primeiro ponto que nós devemos aqui enfatizar é que a chamada de Deus no tocante ao ministério e também no tocante à salvação, essa chamada ela sempre começa em Deus e não nos homens. Forte, é forte. Isso é um ponto fundamental da nossa fé, é um ponto doutrinário. A iniciativa de salvar o homem sempre começa em Deus. Para o ministério também começa em Deus. Mas dentro do âmbito soteriológico da salvação, na verdade a família da minha esposa já professava e ainda professa fé em Cristo. A minha sogra, dirigente de ciclo de oração, muitos anos servindo a Deus e servindo com excelência, com piedade. E na verdade, orou muito para que a graça me alcançasse. Esquecendo as teologias, eu acredito que, através das orações, Deus ele se revelou a mim. E em um período crítico da minha vida, em um culto aí, Deus usou uma irmã. Olha aí. Minha irmã, na minha direção, naquele pentecostalismo que nós conhecemos, Exatamente. na atuação dos dons, e ela profetizou na minha vida. A profecia, ela não só relevante por ser uma profecia, por ser um dom espiritual, mas aquela profecia, naquele momento, também mexeu comigo por dentro. Forte. Não foi aquela profecia que veio e que um dia se cumpre apenas. Sim. Naquele mesmo dia, aquela profecia mexeu comigo por dentro. As minhas estruturas, assim. Forte. E mexeu de tal forma que, a partir daquele dia, eu já não fui mais o mesmo. Eu já não conseguia manter-me completamente inclinado às trevas, como era. E a partir daquele dia eu comecei a sentir o desejo de ler as Escrituras. Glória a Deus. Como eu tinha ganhado de presente uma Bíblia da minha sogra, antiga, Olha aí. como eu não tinha nenhum conhecimento de Deus,
nenhum conhecimento empírico ou de herança familiar. Como Timóteo recebeu uma herança de fé, né? Da mãe Eunice Voloide. Apesar de ter pais não evangélicos, mas um pai honesto e uma mãe, um exemplo de dona de casa, que depois, mais à frente, ela vem a se converter. Depois eu perco a minha mãe. A palavra correta não seria perder. Perder é perder algo que você não sabe onde está. Quando nós sabemos onde está, nós não perdemos. Exatamente. Então eu comecei a sentir o desejo de ler as Escrituras, porque aquela Bíblia, como eu não recebi herança de fé, não tinha pais evangélicos, a Bíblia servia uma espécie de amuleto. A Bíblia vai me dar sorte, a Bíblia vai garantir algumas coisas. E eu comecei a ler. E a Bíblia, ela tem esse poder transformador de falar conosco, né? A palavra de Deus liberta o homem. Depois de quase 2 meses, posso dizer, além de Deus se revelar usando uma irmã, numa madrugada Deus ele se revela, e eu não posso dizer que é sonho. Parecia uma visão muito clara. Eu não conto a visão, porque depois que a gente começa a estudar e conhecer o mundo acadêmico, onde de forma majoritária eles colocam Deus numa caixinha, Deus só trabalha aqui dentro, daquilo que eu conheço. Então, para não gerar uma repercussão, eu tive uma visão que, se contar, ela entra em detrimento com a caixinha criada por homens com suas vaidades acadêmicas. E eu acordei naquela madrugada chorando descontroladamente. E eu tentei dormir novamente. E eu voltei a ter o mesmo sonho. Bom, na profecia daquela irmã, há quase 2 meses antes, em um culto, ela disse que seria numa madrugada. Mas não se assusta, porque é Deus. Numa madrugada, quando eu tentei dormir pela segunda vez e voltei a ter a mesma visão, aí eu ouvi no meu ouvido. Quando eu ouvi, eu já estava com a Bíblia aberta, em um texto de Isaías 41:9. E esse texto, dentro do campo hermenêutico, com uma apurada exegese, não tem nada a ver com a gente. Mas quem vai dizer para Deus como ele deve trabalhar e como ele vai fazer? Inclusive, aquele texto, eu fui ao banheiro, continuei chorando e voltei. E quando eu anotei com caneta, inclusive as lágrimas escorreram pelas páginas da Bíblia, borrou o versículo, Isaías 41:9, tu a quem tomei desde os confins da terra. Te chamei entre os teus mais excelentes e te disse, tu és meu. E eu ouço no meu ouvido. Então, a partir daquele dia, aquele que era um filho da ira, um filho da desobediência, que estava em um banco de réu, pela fé, eu fui justificado. No banco de réu, fui declarado justo pelo juiz. Por quê? Porque um advogado de defesa fez a obra expiatória na cruz. E a ira que era sobre a minha vida veio sobre ele. Nisso, salvo pela graça, e após a minha conversão, eu passei a ler a Bíblia 8 horas, 10 horas por dia. Meu Deus. E com períodos de jejum, de oração. Inclusive, muitas conquistas ministeriais do hoje se deve a esse tempo em secreto, no anonimato. Não quero prolongar e
fica já uma dica para quem está me ouvindo. Eu percebo que o mundo hoje, tudo é muito midiático. Tudo é um clique. E ninguém consegue mais lidar com o tempo. E por conta de tudo isso que está em nossa volta, a tecnologia avançada, as informações em segundos, tudo muito rápido. Com Deus não é assim. Então eu percebo as pessoas no afã de se apresentar, querem fugir, não tem mais paciência para ficar nesse anonimato. E eu tenho saudade, porque foi o tempo que eu mais aprendi com Deus. Foi o tempo em que eu mais guardei conteúdo no bom depósito. Então tudo que eu vivo hoje foi dentro deste tempo. Então minha conversão foi essa. E até hoje eu sinto essa graça na minha vida. Eu não consigo, por exemplo, ser altivo, o orgulho por tudo aquilo que eu estou vivendo, porque Deus nunca me fez esquecer de como a graça me alcançou. Meu Deus, isso é muito forte. E para mim, só a graça basta. Mas aí Deus quis um pouco mais. E aí foge da chamada no campo da soteriologia, que é a doutrina da salvação, foge do campo da salvação e depois entra no campo do ministério. Aí já é um chamado específico. Mas tanto o primeiro quanto o segundo, a iniciativa em Deus. Glória a Deus por isso. Isso é interessante, ouvimos isso, pastor, porque isso chama a atenção da nossa geração, né? É porque a nossa geração muitas vezes tem a facilidade de ver a pessoa em destaque. Como hoje, pela graça de Deus, o seu nome foi soprado por Deus pelos 4 cantos da terra. E esse conteúdo do anonimato, isso é muito interessante a nossa geração ouvir isso, essa experiência que o senhor está passando, porque isso chama a atenção. Exatamente esse processo que precisa passar. Ou seja, não caiu de paraquedas, não foi de ontem para hoje. Tem uma história, né? Tem um conteúdo da história que precisou passar para que hoje estivesse aonde está. Glória a Deus por isso, isso é muito bom. Eu sempre falo para os nossos irmãos que nos acompanham que nesse podcast sempre tem pérolas que Deus permite-nos acessar. E isso é uma pérola de Deus para as nossas vidas nessa nossa conversa. Deus abençoe, pastor. Muito bom isso. E, logicamente, havendo essa evidência da chamada de Deus na vida do senhor, como o senhor disse, um chamado específico para uma obra, o senhor foi passando por alguns processos de dedicação pessoal, em estudo da palavra, e nós sabemos hoje que o nome do senhor é um nome de referência a falar da escatologia bíblica, né? Que é um contexto que alguns têm dificuldade de compreensão. Foi uma opção pessoal do senhor? O senhor disse assim, a partir de agora eu quero falar sobre esse contexto bíblico. Como que houve essa chamada do senhor para falar sobre escatologia? Eu acredito que ao desejo do nosso coração, existe um desejo natural. Desejo é um atributo da alma. Mas eu também acredito que Deus, ele coloca no nosso coração o desejo e direciona as coisas. Sim. Todos que têm um contato com a teologia sistemática, eles se deparam com diversas matérias. Não quero aqui impressionar homens para falar difícil, pneumatologia, amartiologia, qualquer estudante de escola bíblica dominical sabe esses nomes. Então, você estuda a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, você estuda a doutrina de Cristo, a doutrina do pecado, enfim. Isso acontece com todos. Sempre tem uma matéria que ela mexe mais com você. Isso pode ocorrer também devido aos pressupostos que você tem. Sim, exatamente. Mas também pode ocorrer devido à sua própria formação, não teológica, mas educacional. Sim. Alguns gostam de história, isso está nele. Exatamente. E aí, de repente, ele se torna um exímio ensinador sobre a história de Israel, a história da igreja. Quando eu me converti, eu perguntei para um obreiro por onde eu começo a ler a Bíblia. Era só ele dizer assim, começa em Gênesis e vai. Ele me orientou a começar pelos evangelhos. Certo.
Ele foi sábio porque ele disse assim, ele explicou o porquê pelos Aham. evangelhos. Ele disse assim, você já vai conhecer Jesus. Certo. Aí ele disse, leia até Judas, pula o Apocalipse e volta para Gênesis. Deixa Apocalipse pra depois. E aí, meu irmão, quando ele disse isso, eu falei, o que será que tem nesse livro do Apocalipse? Eu sempre fui um pouco curioso. Sim, sim. Eu comecei pelo Apocalipse. Foi direto a... Quando eu começo a ler e vejo João numa ilha Uhum. e veio a revelação de Deus ao filho, do filho a um anjo, do anjo a Forte, João. forte. E de repente o João ouve uma voz como voz de trombeta. E aí o João olha. Aham. Quem é aquele com cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, um vestido talar branco, Forte. um cinto de ouro, pés como latões reluzentes, na mão direita 7 estrelas, e ele está no meio dos castiçais. Meu Deus. Depois eu começo a ler as 7 igrejas da Ásia, tanto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Eu percebo que para todas elas Cristo se apresenta. Uhum. Ele se apresenta como a fiel testemunha, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Sim. como o santo, como o amém, aquele que tem a chave de Davi. Sim. Então, na verdade, essas coisas aguçaram ainda Sim. mais. Chamaram a tua atenção. Depois eu me encontro lendo o livro do Apocalipse de forma desenfreada o dia todo. Meu Deus. E eu encontro uma besta que sobe da terra, uma besta que sobe do mar, uma antiga serpente, o dragão. Meu Deus. Que Aí é uma isso? mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto por tempo, tempos e metade de um tempo. Que é isso, meu Deus? 144 mil selados, não se contaminaram com as mulheres. 2 testemunhas. Sai fogo da boca delas. Meu Deus. Então eu queria compreender Aham. estas coisas. E na outra semana eu recebo de presente um livro, Olha. Daniel Apocalipse. Meu Deus. Era para ser um escatólogo. Depois eu li a Bíblia toda, mas a escatologia me chamou a atenção. Olha que interessante. Eu recebi revistas de escola bíblica dominical. Aham. Uma das revistas era exatamente sobre as 7 igrejas da Ásia. E então eu comecei a ler Apocalipse, estudar escatologia e anotar. Olha aí. Quando eu fui escrever o primeiro livro, que é Aham. Escatologia Bíblica, uma visão apologética, histórica e manual, Aham. eu já tinha muito conteúdo Olha aí. que eu havia escrito Ali no anonimato, né? no anonimato. Anonimato. E aí, então, daí nasceu a Aham. origem de forma embrionária, foi Uhum. assim. E depois disso, a gente vai se especializando. E eu amo outras matérias. Dou aula, por exemplo, quando dava tempo, né? Aham. Cristologia, história da Forte, igreja, forte. eclesiologia, pneumatologia, Aham. a história do pentecostalismo. Contudo, como eu escrevi o primeiro livro sendo sobre escatologia, então marcou. Uhum. E aí as escolas bíblicas começaram Exatamente. a chamar para falar do tema. Temos Até escatologia. hoje. Escatologia. Pastor Juliano e Flávio. Então, foi aí que nasceu, então, Que bênção de Deus. a ideia de falar sobre a escatologia. Que bênção de Deus. Isso é interessante porque é óbvio que tem uma chamada de Deus em evidência, mas existe a questão pessoal também, né, pastor? Da dedicação pessoal. Em que eu estou dizendo, o senhor foi estudando, compreendendo, conhecendo, e aí, com essa graça de Deus, se tornou alguém que é referência na questão de escatologia, conforme o senhor disse, nas nossas escolas bíblicas, né? Falando sobre isso também, a gente sabe que o senhor tem formação no hebraico e grego. Isso traz uma visão mais apurada do contexto bíblico, né? Na verdade, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas porções em aramaico. O Novo Testamento escrito em grego. Todo estudante da Bíblia, ele deve procurar conhecer os originais. Exato. Eu sou um estudante.
Tem muito professor, né? Aí, eu sou um estudante. E quando você tem esse contato com as línguas originais, o campo semântico daquela palavra, ele é um pouco vasto. Algumas palavras têm um campo semântico. E isso enriquece o teu estudo, a tua pregação, o teu ensino. Vou dar um exemplo. No hebraico, dentro da apologética, você está em um debate, por exemplo, com um unicista, um debate teológico. Sim. E o unicista, geralmente, ele vai usar o Shema, que é a confissão monoteísta. Sim, né? sim. Ouve, ó Israel, o seu único Senhor. Yeah. Percebe que a palavra único em hebraico, que eles usam este texto de Deuteronômio 6,4, desculpa a expressão, é um tiro no pé do próprio unicista. Exatamente. Se você é um apologista e está de frente com o unicista e ele usa esse texto depõe contra ele. Mas aí você precisa conhecer um pouco de hebraico. Exemplo. Os originais. Yeah. A palavra único em Israel, em hebraico, pode ser Errad ou Yahid. Se escreve Eshad, o nosso CH. Só que CH em hebraico é som de 2 R's. Então, Errad ou Yahid. A palavra único, se no texto tiver Yahid, esse único é uma unidade absoluta. Olha aí. Exemplo. O pregador, o cantor, o pastor. É uma unidade absoluta. Exato. Se no texto a palavra único for não Yahid, mas Errad, é uma unidade composta. Meu Deus. O coral, o time. Meu Deus. No texto do Shema, que é a confissão monoteísta, ouve, ó Senhor, ouve, ó Israel, seu único Senhor. Esse único no texto é errado. É uma unidade composta. Meu Deus. Desmonta. Tem mais de uma pessoa. Meu Deus. E nós sabemos quem é. Exatamente. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tão verdade é que, dominando os originais, por exemplo, se você levá-lo a Gênesis 2, serão uma só carne. Essa única carne, Errad, é uma unidade composta. Meu Deus. Eu e minha esposa, nós somos um. Mas você vê 2 pessoas. Exatamente. Então é uma unidade composta. É forte. Na verdade, podemos dizer, não vencer o debate, mas você conseguiu ter um argumento mais sólido para defender uma doutrina nossa, que é uma doutrina estabelecida nas Escrituras, o conceito da doutrina da Trindade. Então percebe que o hebraico, só nesse texto, o fato de você conhecer os originais já é muito importante. No grego, vou dar um exemplo. Filipenses 2, ali no versículo 5. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo. A palavra que aparece, sendo em forma de Deus, alguém que lê a Bíblia pela primeira vez, ele poderia ler e pensar assim: sendo em forma de Deus, então ele tem a forma, mas não é Deus. Não é Deus, exato. No grego, a palavra forma, tem 2 palavras para forma no grego. Esquema. Bom, nós estamos aqui na América, mas se você for em São Paulo e falar esquema, já vão dizer algo que não presta. Tem a palavra esquema, mas tem a palavra morfê. Olha aí. Esquema é uma aparência exterior. Se eu pegar o teu telefone, eu não sei que marca que é. Que seja um iPhone, por exemplo. Um iPhone 16. Se você pegar aqui um Samsung S, sei lá, 23, colocar ao lado, eles podem ter a mesma forma, mesmo formato. Só que a palavra que você vai usar aí é esquema. Tem a mesma aparência e forma exterior. Mas no texto, Paulo não usa a expressão esquema. Ele usa morfê. E morfê
não tem a ver com a aparência externa, mas tem a ver com a mesma essência. Meu Deus. Então, sendo em forma de Deus, ele é Deus. Meu Deus. Então, esse é só um ponto. O texto de João 1,14, na nossa tradução, e habitou. Aham. No texto original, e tabernaculou. Meu Deus. O que o tabernaculou tem a ver? Porque é estranho para o português. Sim, sim. Tabernaculou. No entanto, Aham. que o tradutor colocou habitou. Yeah. Mas o tabernaculou tem a ver com tabernáculo. Porque a palavra grega que ali aparece é realmente como um tabernáculo. Que vem, ele é montado, Uhum. desmontado e vai. O ministério de Jesus é 3 anos. Vem como um tabernáculo. Exato. Se desmonta Meu e Deus. parte. Paulo diz aos Coríntios que nós somos esse tabernáculo. Sim. Capítulo 5. Aham. Que quando esse tabernáculo se desfizer, nós temos um tabernáculo no céu não feito por mãos humanas. Logo, o tabernáculo é muito mais profundo ainda do que só a ideia do tabernáculo, que é montado, Aham. como acontecia no deserto, Exato. desmontado e partia. Tabernaculou é porque Jesus nasce entre setembro e outubro. E essa conta você faz com o Yeah. nascimento de João Batista. Yep. Na Páscoa tem toda uma contagem. A diferença de João para Jesus são 6 meses. Aham. Levando em consideração o livro das Crônicas, capítulo 24 e 25, o João Batista é da 8ª classe sacerdotal de Abias. Então, considerando que cada sacerdote, cada turno trabalhava 15 dias dentro do mês, Aham. então a 8ª classe tem um mês estabelecido que ela trabalhava. 6 meses depois, 9 meses depois, nascimento de João. Como é 6 meses de diferença, quando você faz a conta, Jesus então não nasce em dezembro. Ele nasce em setembro, outubro. E outubro é realmente a festa dos tabernáculos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tabernaculou entre nós. Oh, meu Deus. Mais do que isso, no milênio, é uma comemoração, Sim. uma alusão a uma festa dos tabernáculos. Aham. Que o milênio realmente é isso. Então, o grego e o hebraico, você tendo esse contato com os originais, isso auxilia. Mas aquele novo convertido poderia agora estar assistindo o podcast e ficar desesperado e dizer assim, olha, então se eu não conhecer os originais, se você não conhecer os originais, com aquilo que você tem em mãos, Uhum. já é necessário para salvar o homem Glória a Deus. e para que esse homem venha conhecer a Deus. Aleluia. Porque dou um exemplo. Ainda que em Filipenses 2 ele não tenha habilidade para entender que o forma é o morfê, Uhum. que é a essência, mesmo que ele tenha dúvidas e não conheça o grego, e ali vem uma dúvida, será que ele é Deus? Sim. Mas Isaías 9,6 ele é o Pai da eternidade, ele é eterno. Colossenses 1,16, ele criou todas as coisas. Se ele é criador, ele não é criado. Yeah. Só pode criar Yeah. se ele é Deus. Anjos não podem ser adorados. Ele é adorado pelos anjos. O meu primogênito introduzi no mundo. Hebreus 1, 5, Exato. 6. O meu primogênito introduzi no mundo, a todos os anjos de Deus o adoram. Se ele é adorado pelos anjos, em Apocalipse 5, todos se curvam a ele e o adoram, ele é Deus. Exato. Ainda que você não tenha habilidade ali no grego, nos outros textos que nós chamamos de contexto remoto, Uhum. nós já temos outros textos paralelos que evidenciam a divindade de Cristo. Então o que temos em mão já é O suficiente. conteúdo bíblico já prova tudo, né? Dentro de um campo missionário, ainda que não tenha habilidade acadêmica, ainda que não tenha recursos de internet para assistir 40 vídeos no YouTube, Yep. falar 2 palavras gregas e Yep. querer impressionar homens agora, dizendo que é teólogo, colocaram o evangelho de João dentro de uma garrafa, fecharam e lançaram ao mar. Uma tribo, quando teve contato, e depois traduzido para aquela tribo, Meu só Deus. João foi necessário para a conversão Meu de toda a Deus, tribo. meu Deus. E Deus precisa de pouca coisa. É o poder da palavra, né, pastor? Nós não podemos fugir da piedade, da singeleza do evangelho. Yeah. Permita-me dizer isso. Claro. Evangelho, academicismo, não é você ficar nas redes sociais, no Instagram ou no YouTube, pegando falas erradas de alguém e fazendo vídeo em cima, Yeah. teologicamente mostrando para as pessoas que o seu trabalho é apologético, Uhum. quando na verdade a causa que defendem não é essa. É forte isso, pastor. Isso não é evangelho. Isso é forte. Se for para o meu ministério
ser um ministério de redes sociais, pegando vídeos de pessoas e desfazendo. Eu acredito que isso não é academicismo. Nosso academicismo, o nosso conhecimento tem que estar equilibrado junto com a piedade. Quando nós usamos o nosso conhecimento atrelado e inerente à piedade, Deus é glorificado. Aleluia. Isso é solo e glória. Só as Escrituras, quando solas estão alinhados com a piedade. Se fugir da piedade e deixar a piedade, não faz nada sentido. mais é do que homens querendo impressionar homens dentro de um reino Meu de Deus, homens. isso é forte. Mas dentro do reino de Deus a piedade prevalece, porque o nosso Cristo é piedoso. Aleluia. Que maravilha, pastor. Meus irmãos, nós estamos tendo uma aula aqui, viu? É muito conteúdo, é aprendizado para as nossas vidas. E se falar de apologeta, pastor, é um termo que algumas pessoas não têm total compreensão. O senhor poderia especificar esse contexto de ser uma apologeta? O senhor poderia explicar isso para os nossos irmãos? O apologeta, dentro do contexto da cristandade, é aquele que defende a fé. Judas, na sua epístola, só tem um capítulo. O Judas, meio-irmão de Jesus, quando ele escreve, ele diz assim: eu gostaria, estou usando as minhas palavras, Sim. de falar convosco acerca da salvação, mas achei necessário. Na verdade, o Judas tinha no coração o desejo de escrever a sua epístola com uma objetividade, falar da salvação. Mas devido aos falsos profetas, a rebelião de homens contra a liderança, devido à promiscuidade e à crise moral, a imoralidade dentro do contexto, Judas, então, ele escreve uma epístola apologética para aqueles que entraram no caminho de Caim. Meu Deus. Para receber o prêmio de Balaão na rebelião de Corá. É forte. E ele diz, no capítulo 1, versículo de número 3, que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Existe a fé de Gálatas 5:22, é a fidelidade, é fruto. Existe a fé de 1 Coríntios 12, é a fé como dom sobrenatural. Existe a fé de Efésios 2:8, salvífica, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas existe uma fé natural, que até os demônios creem e estremecem. Mas existe a fé que é o Evangelho. Essa fé que foi dada aos santos é aquele tesouro colocado em vasos de barro. Tem que ser de barro, até porque senão nós iríamos nos gloriar. Para que a excelência seja dele. Esse tesouro é o Evangelho colocado dentro de nós. Esse Evangelho também é chamado de fé. Judas diz que nós precisamos batalhar, defender a fé. Isso é apologética. Quando eu uso apologética contra falsos profetas, quando a causa é legítima, quando os falsos profetas estão minando a igreja, e isso deve ser feito não para ganhar seguidores, não para ter curtidas no seu vídeo, Não para fazer cortes, né? não, essa apologética precisa ser legítima, não adulterada por outras motivações. O Judas está fazendo uma apologética. O que Pedro fez contra os falsos mestres, na segunda epístola, capítulo 2. E o Pedro, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: antes santificai a Cristo em nosso coração. Porque ninguém faz apologética se não nasceu de novo. Então, quem faz apologética deve ter em mente Cristo no seu coração. Tem que ter nascido de novo. Pedro diz: antes santificai a Cristo em vossos corações, para que estejais preparados para responder com mansidão a quem vos perguntar a razão da vossa esperança. É a apologética. Então, a apologética é a defesa da fé. Os primeiros embates da igreja primitiva foram contra os judeus. Então, havia uma perseguição exacerbada do judaísmo contra a igreja. No entanto, que o primeiro concílio, quando vai para a academia, nós aprendemos que o primeiro concílio, nos cursinhos de teologia, é o concílio de Nicéia. Mas o primeiro concílio foi em Atos 15,
quando reuniu-se em Jerusalém, e ali o pastor presidente já não é mais o Pedro, é o Tiago, o meu irmão de Jesus. Então, Paulo fala, Pedro é o primeiro, Pedro fala, e por fim o Tiago, ele traz a resolução. Ali foi o primeiro concílio, podemos dizer que foi a primeira Assembleia Geral Extraordinária. A convenção da Igreja Primitiva. A convenção da Igreja Exato. Primitiva. Exato. E qual era o problema? A problemática da Igreja Primitiva? Os judeus perseguindo, mas os gentios se convertendo e os judeus já cristãos queriam, de certa forma, colocar a circuncisão, quem sabe a guarda do sábado. E aí o Pedro disse que esse jugo nem nossos pais conseguiram suportar. Quando era novo convertido, só de ouvir falar de Pedro, quando ele levantou a voz na convenção ali em Atos 15, eu fiquei apavorado. O que ele vai dizer? Mas o Pedro, ele foi muito bem na sua fala. Depois o Paulo, ele trata que os gentios que se convertiam recebiam o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, sem sequer se circuncidar. Não era necessário. Aí o Tiago traz pontos que era necessário que os gentios deveriam, assim como os judeus cristãos, deveriam ter em mente e pautado como regulamento interno, que era a carne sufocada ao sangue, fugir da prostituição, enfim. Depois nós vamos ter embates de imperadores romanos contra a igreja. Mas as primeiras heresias começam a surgir logo após o avanço da igreja, quase 3.000 almas. Aí nós já temos o primeiro pecado da igreja primitiva, Ananias e Safira. Conforme o crescimento, os problemas vão aparecendo. Vão crescendo os problemas. Depois teve outro problema. No meio da perseguição, aí tem problema interno. Ananias e Safira, depois outro problema interno. Todo mundo era pregador. E cadê os diáconos? Quem vai cuidar da mesa? Atos 6. E as diáconos não nascem no congresso. Diáconos nascem na necessidade da igreja. É forte esse negócio. E aí, 7 homens escolhidos, eles oraram, escolheram ali aqueles homens com boa reputação, homens cheios do Espírito, e entre eles Estevão. Depois nós vamos ter a igreja crescendo, agora rompe as barreiras culturais em Samaria. Filipe leva um avivamento em Samaria, mas o evangelho precisava chegar aos confins da terra. E na agenda de Deus quem vai levar é Paulo. Paulo é versátil no grego. Paulo é versátil dentro do judaísmo. Então Paulo é o homem que Deus chamou e deu ferramentas para ele padecer pelo nome de Cristo. Inclusive, se tem alguém que tem outra percepção do evangelho, pode entregar a carteirinha da igreja, do ministério e ir embora para casa. Vai padecer pelo meu nome. E vai levar o evangelho aos gentios. Isso é evangelho. Padecer pelo meu nome. O mercado gospel e seus atrativos não faz parte do pacote do evangelho. O evangelho é padecer pelo meu nome. Exatamente. O Paulo vai levar o evangelho aos confins da terra. Então agora a igreja, ela consegue alcançar 54 cidades, 32 países, 9 ilhas do Mediterrâneo. Começa as heresias. É natural. O crescimento da igreja, quando a igreja cresce, precisa estar consolidada doutrinariamente. Por isso que em Atos 2, eles cresciam, porque Deus acrescentava almas. As almas eram acrescentadas, a igreja crescia em proporção numérica de membros, mas também na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Se uma igreja crescer em proporção numérica de membros, mas não estiver alinhada à doutrina, essa igreja passa a viver de movimentos e entretenimento. É só um inchaço, bodes e ovelhas, é um inchaço de bodes e ovelhas. Mas se quer ter uma igreja sadia, com ovelhas, tem que ter doutrina, tem que ter Bíblia, tem que ter palavra. E onde tem palavra, os animadores de plateia não vêm congregar. Não conseguem. Eles vão procurar um cantinho onde eles se sentem bem. Meu Deus. 850 falsos profetas tinham que comer na mesa de Jezabel. Porque pão e água dado por Obadias, meu Deus, eles não querem. É forte. Voltando. Então, quando Paulo escreveu aos Colossenses, tinha uma heresia lá dentro, o gnosticismo ainda embrionário. Ainda era o nascimento, a gênese do gnosticismo. Era o legalismo judaico, por isso que Paulo escreveu aos Gálatas. Eles estavam na graça, mas voltando aos rudimentos da lei. E existem igrejas hoje que são sinagogas. Você entra lá dentro, precisa
pregar a carta aos Gálatas. Tem candeeiro, tem arca, tem chofar. São judaizantes. Tem até pastor com toda a indumentária sacerdotal. Com vestimenta de sacerdote. Então era o legalismo judaizante junto com uma filosofia borrada, contaminada por uma heresia de culto aos anjos, onde eles acreditavam na emanação de um poder ativo, onde os anjos faziam parte de tudo isso. Então era uma mistura de legalismo com uma filosofia, contudo uma filosofia borrada e contaminada. Essa junção fez Paulo escrever e dizer que eles não deveriam dar crédito a filosofias vãs, culto aos anjos. Posteriormente, essa heresia cresce, ela tem um formato, ganha corpo, e aí tem o nome gnosticismo. Negavam a natureza humana de Jesus. E depois essa natureza humana de Jesus, em um concílio, ela vai ser defendida, ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. O gnosticismo nega a natureza humana de Jesus, e é João que vai combater o gnosticismo. Então percebe que a igreja, no seu crescimento, precisou levantar apologistas. Paulo defendeu a igreja contra os falsos apóstolos em 2 Coríntios. Paulo defendeu contra essa heresia que ainda não tinha um nome, escrevendo aos Colossenses, mas João vai tratar nas suas epístolas contra o gnosticismo. E aí João diz assim: aquele que não confessa que Jesus veio em carne, seja o anticristo. Por quê? Porque era o gnosticismo. Mais à frente, nós vamos ter outros apologistas. Tertuliano, os pais da igreja, Justino Mártir. Por quê? Porque começa a surgir heresias. E a heresia mais relevante, se é que existe heresia relevante, é de Ário. E aí Atanásio se levanta. Atanásio era um diácono. E ele combate o arianismo, a heresia. E aí tem aquilo que todo mundo conhece, ano 325, Constantino convoca bispos do Oriente e do Ocidente. O Atanásio nem participou, ele era um diácono. E ali foi rechaçada a heresia de Ário. Ário dizia que Jesus era uma criatura. E não vamos dizer que Ário era desonesto, uma má interpretação do texto. Mas homens comprometidos e apologistas levantaram a bandeira do cristianismo e defenderam a fé. E isso foi importante porque nos primeiros concílios era um ataque constante à pessoa de Jesus Cristo e depois à pessoa do Espírito Santo. Esses apologistas defenderam a fé. Depois nós vamos ter na escolástica e depois na reforma protestante, quando levantaram a bandeira, e Pedro Valdo, João Hus, Savonarola, a pré-reforma e depois com Lutero, é um contato com as escrituras, levantando a bandeira do sola escritura e rompendo com todo o sistema do catolicismo romano, com todo o seu pacote de heresias e seus heresiarcas. Hoje não é diferente. As heresias mudaram. Isso que é interessante o senhor falar, porque muda-se o tempo e as pessoas, elas utilizam a tecnologia... Uma nova roupagem. Exatamente. As heresias surgem com uma nova roupagem. E aí algumas pessoas se levantam se intitulando como apologetas, mas com a verdadeira intenção de ganhar alguma questão monetária, ganhar curtidas, ganhar... É tipo assim, fropar, né? Crescer se dizendo que é apologeta. E a gente sabe muito bem que o senhor é uma referência em falar sobre esse contexto. Como é para o senhor estar lutando com todas essas armas que são usadas, né, da tecnologia para alguém se passar por ser apologeta, simplesmente querendo fazer cortes? Na verdade, é um desserviço para a igreja. Pode pôr na minha conta essa. Daqui a pouco eles fazem esse corte e vão bater em mim. Não tem problema. Amém. Estes que ficam o dia todo na internet fazendo corte, pegando fala de alguém eu queria ter o tempo que eles têm para me doar mais ainda pelo Evangelho. Meu irmão, teólogo de rede social e de gabinete é um desserviço para a igreja.
eles não se habilitam para ser professor na escola bíblica. É verdade. Eles não dizem para o pastor deles, estou aqui para ajudar. Aham. O ministério deles é rede social. Esse ministério a igreja não precisa. A igreja precisa de homens habilitados Aleluia. no conhecimento, na piedade, com a graça do Espírito, para estar ao lado do pastor todos os dias, Servindo a enfrentando os Deus problemas que a igreja sofre e ajudando a liderança com as suas habilidades. Sim, sim. Agora, fica em rede social, meu irmão, fazendo apologética em rede social só, a maioria é desigrejado, congrega em lugar nenhum. Não tem pastor, não tem base nenhuma. Aí o que acontece? Aí fica pegando falas de... Vou dar aqui um exemplo. Nós temos pastores que têm uma história de labuta pelo cristianismo, de barco, canoa, nos rincões do sertão. Pé no chão. Nunca teve livros para estudar. Uma Bíblia surrada debaixo do braço, mas uma chama no coração acesa, gritando: quero almas. Construíram igrejas no meio de um nada, levando ceia, meu irmão, levando ceia no meio de ilha, no Marajó, em cima de um barco, levando a ceia com 2 ou 3 diáconos, o barco quase virando. Aí um pastor desse, em púlpito, às vezes questiona o uso de barba, ainda por conta de costumes antigos. Às vezes usa um texto fora de contexto. Aí os teólogos de rede social, que nunca chutou um gato na igreja, pega a fala de um líder de 50, 60 anos, de uma vida doada pelo evangelho, que não teve condições de estudar, não teve oportunidades. Naquele tempo não tinha Google. Agora ele pega lá no chat GPT 3 palavras gregas, pega lá no Google, monta o esbocinho dele, coloca lá a câmera do celular, faz seus vídeos, todo acadêmico, todo engomadinho, bonitinho, ganhando seguidores, ganha o dinheirinho dele por mês, e o pastor lá. A essência, na verdade, não é fazer a é um desserviço. É um desserviço. Será que ele não tem a mentalidade que para este pastor antigo, esse pastor não teve esse conhecimento? E essa geração desses pastores está passando. Vamos respeitá-los. É claro que está vindo uma outra geração que sabe que o costume é regional, a doutrina é universal. Agora, como que você chega para uma igreja, por exemplo, agora estou falando de igreja de fora, não da nossa, que até hoje proíbe o estudo bíblico. E como que agora jovens que assumem a liderança, esses senhores que estão no culto de 80, 90 anos de idade, como que você vai olhar para eles e dizer assim, agora nós colocamos a teologia aqui e tudo que vocês aprenderam é errado? Será que não é mais fácil esperar essa geração passar? Sim. E as coisas irem acontecendo? E eu vou fazer vídeo contra esses homens? O que eles têm de ministério, meu irmão? Eu não tenho de crente. O que esses engomadinhos de rede social não tem de crente? Eles têm de joelho dobrado. Meu Deus. Pastor Juliano, então, eu estou agora descartando as escrituras? Não, a conversa aqui não é de menino. Quem tem maturidade sabe o que eu estou falando. Talvez eles não vão compreender porque são meninos. Eles não sabem o que é levar ceia no meio de um nada. Eles não sabem o que é chegar em um país e eles têm uma refeição no dia. Meu Deus. E aí eu me deparo lá com pastores que falam coisas hermeneuticamente, exegeticamente, erradas. Mas estão lá ganhando alma. Vamos ensiná-los? Vamos. Mas ficar fazendo vídeo e, cortes, né? Permita-me a expressão, dando pau nesses homens. Esses homens sustentou a igreja em oração. Joelhos no chão. Joelho no chão. Ganhando alma, falando errado, às vezes um texto fora do contexto. Jesus e... Agora, essa nossa geração tem muito conhecimento, mas não ora. Segura. Tem muito conhecimento, É forte. mas não tem piedade.
disputam entre eles, muita vaidade. Que Deus preserve homens. Mas eu tenho medo disso? Não. O Deus da história, o Deus da igreja, Meu Deus. que vai fazer como fez com Arão, levar no monte, tirar o éfode pelo respeito ao ministério. Essa geração vai passar. Mas Deus, nessa nossa geração, tem levantado e vai levantar homens como esses que estão passando, para continuar segurando firme até o arrebatamento. Aleluia, aleluia. Glória a Deus por isso, pastor. Então, isso é interessante, o senhor trazer esse conteúdo para nós, pastor, que alguns menosprezam a função do apologeta. E a gente vê que é mais do que necessário, porque, como o senhor disse, aqueles que prestam desserviço para a obra de Deus, eles usam todo tipo de ferramenta, porque eles não têm critério, não têm base. A essência não é verdadeiramente a palavra de Deus, a essência é o Deus desse mundo, a essência é o dinheiro, e exatamente por isso eles não têm critérios, né, para defenderem aí aquilo que eles fazem diariamente. Então, isso é muito bom a gente ouvir isso, e dessa forma que o senhor nos trouxe isso, que leva-nos a ver que é necessário termos homens de Deus que estão dispostos, né, a colocar o seu pescoço em risco para defender de fato o que é a obra de Deus. Louvo a Deus pela vida do senhor, pastor, esse momento de conversa, que está sendo uma aula para nós aqui, né? Está conosco aqui o nosso pastor local, o pastor Leomi, né? Está sendo muito bom, estamos aprendendo bastante aqui com essa aula que o pastor Juliano Fraga está trazendo para a gente. Pastor, a gente sabe que, louvado seja Deus pela vida do senhor, que o senhor está em destaque, o seu nome Deus assoprou, né? E a gente vê que o senhor interpreta isso com muita humildade, né? Com muita simplicidade. E como é para o senhor hoje ser um dos nomes mais requisitados para todo o país e fora do país? Como que o senhor leva isso do cotidiano? Porque a gente sabe que tem uma dedicação à família, muitas vezes, pelas viagens, né? Como o senhor, por exemplo, agora o senhor está aqui nos Estados Unidos. Semana que vem, possivelmente, o senhor já está em outro estado ou outro país. Como é para o senhor administrar essa circunstância? Primeiro ponto. Sobrenome de destaque, para mim, Não interessa. não, de maneira nenhuma. Meu Deus. Se Deus me chamar para uma obra e eu tiver que deixar tudo isso, digo como Paulo, Meu Deus. considero isso como esterco. Meu Deus. Agora, o chamado que Deus me deu, agora não estou falando de fama, de nome, o chamado que Deus me deu, eu preciso cuidar disso. Eu sei que não é meu, mas Deus confiou e colocou em minhas mãos. Meu Deus. E digo, quando Deus te chama, não estou falando de salvação mais. Lembra que eu disse, a chamada é a iniciativa de Deus, tanto na salvação quanto para o ministério. Jeremias 1, no ventre. Gálatas 1:5, Paulo, no ventre. Ele mesmo deu uns para, é ele que dá. Essa chamada é específica. Você pode até almejar, mas é ele que chama. Como ele chama, eu creio que o Deus que te chama, ele sabe que você tem uma esposa e uma filha. Teoria, meu irmão. Para ganhar like aqui, eu poderia ter 50. Teoria. Me aparecer, contar uma historinha bonitinha. O Deus que me chamou. Eu estou aqui na América. É o Deus que está cuidando da minha esposa agora no Brasil. Glória a Deus. Porque quando ele me chamou, ele já sabia de tudo isso. 95% das minhas agendas, estou com a esposa. Que bênção. Minha filha, quando estava aqui no culto, eu recebi um vídeo. Ela está cantando na igreja. Oh, meu Deus. O Deus que chama é o Deus Sustenta. que cuida, que sustenta. Você só precisa ter o discernimento de estar realmente onde Deus te colocou. Que quando você quer fazer o que Deus não pediu para fazer, isso quebra a sua casa. Isso pode romper as estruturas fundamentais e abalar a tua família. Por isso que casamentos em ministério de muitas pessoas, porque quis fazer o que Deus não pediu para fazer. Exatamente. Quis se desgastar quando Deus não pediu para se desgastar. Exatamente. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, direcionado por Ele, fique muito tranquilo. Deus cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos.
ponto. Eu fico feliz de poder ministrar no Brasil. Em todos os estados eu ministrei e preguei em mais de 20 países. Por que eu me sinto feliz? Porque se a igreja me chama, então isso é uma confirmação de que Deus me chamou. Aleluia. Porque as igrejas que me chamam têm um dono. É Jesus. Aleluia. E se me chamam, é porque ainda tem pastores que querem ouvir o evangelho. Meu irmão, quando eu vou para o congresso, tem uma pressão. No Brasil, tinha uma época que quem gritava mais ganhava. O pregador tinha aquela obrigação de gritar, engrossar a voz. Ele tinha que engrossar a voz. Quando Deus me chamou, não tinha voz grossa. Também não faz parte do meu caráter emocionar pessoas, montar jargãozinho pronto e mentir. Não tenho voz grossa. Não vou ficar gritando receba, receba, receba. Não vou entreter bode. Então eu tive que ler a Bíblia, meu irmão. E quando eu vou para pregar. O texto. Palavra. Pode estar sentado quem tiver do meu lado. Eu não prego para impressionar homens. Eu pego o texto e prego o texto. Se você gosta de Bíblia, é o texto. Segura. Quem faz é o Espírito Santo. Aleluia. Se o Brasil e o mundo está chamando, é porque ainda tem púlpito que preserva a palavra. Eu vejo púlpitos que, infelizmente, colocam pessoas imorais que bebem cachaça à tarde e prega à noite. Que tem uma vida completamente avarenta. Os caras cobram cachê, meu. Ando só, tenho alguns amigos. Tenho amigos pregadores que são crentes. Mas o dia que eu tentei sentar numa mesa com 15 pregadores, um disse pro outro, quanto que deu lá? Meu Deus. Eu pensei, tô numa mesa com bandido. Meu Deus. Essa mesa não me cabe. Yeah. Pra quem está me ouvindo agora em casa, tem mesa que não nos cabe. Para manter o ministério como está hoje, eu sou muito dependente da graça do Espírito Santo. Nós não somos fortes. Yeah. Se tiver que me gloriar, vou me gloriar na cruz. Aleluia. É o que nos sustenta. Glória a Deus por isso. Mas eu procuro manter a minha identidade e ser fiel às Escrituras. Ser fiel à revelação bíblica. Aleluia. Essa fidelidade às Escrituras, se você honra a palavra te honra. E Deus ouviu minha oração. E minha oração todos os dias é: Senhor, apresente os teus amigos para mim. Meu Deus. Senão Satanás apresenta os dele. Esse é forte, pastor. E quando eu peço para Deus me apresentar os amigos dele, em cada lugar que eu vou do mundo, ele me apresentou os seus amigos. Meu Deus. Pega a caneta e anota aí, irmão. Essa é forte. Peça para Deus apresentar os amigos dele. Aleluia. Pastor, nós gostaríamos de ficar ouvindo o senhor aqui horas e horas, né? Mas eu preciso dormir um pouco, amanhã eu vou embora. O senhor tem que descansar. Nós queremos louvar a Deus mais uma vez. Irmão. Muito bom esse momento de conversa, momento de aprendizado. E nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem, né? Para aquele irmão que está ouvindo, para a irmã que está ouvindo. O segredo de uma vida espiritual é uma vida com Deus. Deixa uma mensagem aí para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Se o senhor quiser também divulgar a sua rede social, só fique à vontade, tá bom? O tempo do senhor. Ok. Para aqueles que estão acompanhando o podcast, estão nos ouvindo, o conselho para uma vida espiritual, ele não tem mentoria, não tem nada novo. É aquilo que nossos pais passaram para a gente. É ter uma vida de oração, de leitura bíblica e piedade. Se nós deixarmos a oração, a piedade é afetada. Se deixar a oração, a leitura bíblica é afetada. Aqueles que oram, aqueles que meditam nas Escrituras, com certeza esses terão uma vida de piedade. A humildade pode nos levar muito longe. Para aqueles que esmeram pregar o Evangelho, ame mais a Deus do que o púlpito. Meu Deus. Se
você amar a Deus mais do que o púlpito, terá um ministério bem sucedido. Aleluia. Se amar mais o púlpito do que a Deus, vai ser só mais um avarento pedindo cachê. É isso aí. Meu Deus, que forte. Sua rede social, pastor? Instagram, Juliano Fraga Oficial. Maravilha. YouTube, acho que é PR Juliano Fraga. É isso aí. Amém. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, ADCast PRV. E nós queremos louvar a Deus pelo nosso convidado especial de hoje, né? Muito Pastor obrigado. Juliano Fraga. Foi um prazer, um momento de crescimento espiritual pelas nossas vidas. E para esse episódio desse podcast acontecer, nós temos toda uma equipe que está aqui empenhada, trabalhando na obra de Deus. Está aqui o nosso líder de mídia, nosso querido irmão Josimar, juntamente com sua equipe. Nosso irmão Juliano, nosso irmão Júlio e o nosso irmão Gediel, que estão trabalhando para que isso possa alcançar a sua casa, a sua família e a sua história. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer tê-lo aqui, pastor. Que Deus continue abençoando. Vai retornar para o Brasil amanhã. Retorno, né? Que Deus abençoe. Amém. Essa igreja, esse podcast, a vida do pastor Leomir. Amém. Sua esposa, sua família que me trouxe, me recebeu tão bem. Como eu disse, Deus ainda apresenta os seus amigos. Amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe sua vida. Esse foi mais um episódio do nosso ADCast PRV. Jesus é bom e o diabo não presta.